Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. O tema de hoje é o projeto Não Temas Maria, que foi lançado pela Arquidiocese agora em agosto deste ano. Sobre esse assunto, eu converso com o Padre Taisson Santarém, que é vice-coordenador do setor pastoral da Arquidiocese de Brasília e também assessor eclesiástico deste projeto, e com a Fernanda Alcântara, que é secretária pastoral da Arquidiocese de Brasília, psicóloga e uma das coordenadoras do projeto. Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao Perfil Católico. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo contando então como que surgiu a ideia desse projeto tão bonito. No ano passado, recebemos uma triste notícia de que Brasília foi uma das capitais que mais teve incidência de feminicídio. Então, o Distrito Federal elevou consideravelmente, esses números. E foi então que o Dom Paulo, pensou nesse projeto. E aí, primeiro ele convocou essa equipe, e falou assim, nós precisamos dar andamento nesse projeto. Foi caminhando, até que ele pediu assim, Fernanda, me ajuda? Então aí eu ajudei a montar essa equipe, Temos várias mulheres na nossa equipe, tem o nosso Padre Taisson, coordenador de pastoral, que aceitou assessorar também. E desde então, estamos planejando tudo o que temos que fazer, Em agosto foi só o lançamento e agora temos muito trabalho pela frente. É tão bonito ver como que a igreja também se posiciona, padre, para poder acolher essas pessoas que estão sofrendo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse papel também social que a igreja tem, de oferecer acolhimento, oferecer um porto seguro mesmo. Então, a igreja ela sempre teve esse papel, de acolher, de amar, de zelar. Então, a ação social na vida da igreja, desde Jesus até os dias atuais, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, Então, na realidade atual, na nossa cultura brasileira, onde acontece muito a trágica situação da violência doméstica, a gente vê isso acontecendo nas nossas paróquias, com os nossos paroquianos e tudo. Então, foi uma resposta profética da igreja para esse tempo, Inclusive, aparentemente é a primeira iniciativa no Brasil, de um projeto social nessa linha, de proteção, de auxílio, às mulheres que são vítimas, da violência doméstica. Então, é uma ação profética, providencial, é um projeto que ainda estamos iniciando, mas que com certeza já começou a dar bons frutos, porque todos já olham, a igreja se preocupa, a igreja se importa. Então, isso é fundamental. E o legal também desse projeto, padre, é que assim, a igreja, uma vez que mobiliza os fiéis para que possam atuar também como agentes nessa questão, traz mais segurança para as próprias mulheres que estão inseridas naquela comunidade. E além disso, ainda a igreja tem essa questão de se envolver também com outras parcerias para que tudo funcione em prol da segurança da comunidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessas parcerias que o projeto conta, para que possa oferecer também estabilidade para essas mulheres, que têm sofrido tanto com a questão da violência. Então, aqui em Brasília, nós temos a Secretaria da Mulher, que é do GDF, e que já tem um trabalho já de anos nessa área, Então, a igreja ela não vai fazer o trabalho do Estado, O Estado tem todo o seu arcabouço em relação à ação policial, em relação a crime, Sim, principalmente a tentativa de feminicídio ou o próprio caso, tem as questões de ações jurídicas, por exemplo, como medida protetiva, mas também, principalmente, os locais de acolhida, e de informação que as mulheres precisam. Então, quando nós estávamos pensando e organizando o projeto, veio essa ideia de fazer um vínculo, uma parceria, uma associação àquilo que já acontece do ponto de vista do Estado. Porque a igreja não vai fazer esse papel, mas é importante que nós divulguemos qual é a ação do Estado nesse sentido. E para o Estado nós vamos ser uma voz diferente, que a voz da igreja vai ser sempre uma voz que traz a luz divina, que traz as palavras de Jesus, que traz a presença viva e ressuscitada de Jesus. Então,
nós fizemos essa parceria e tem sido muito boa para os dois lados, né? Porque tanto a ação da Secretaria da Mulher, que já é bem abrangente em todas as cidades do DF, se torna, com o auxílio agora da igreja, para uma fala mais ampla também, porque vão ter muitos católicos, né? Então, de toda forma, aquelas mulheres que são católicas vão se sentir também mais acolhidas ainda. E a gente vai ter também aquele auxílio que a gente precisa, porque, por exemplo, chega lá uma mulher lá na minha paróquia, né, numa situação de violência doméstica. Então, com os grupos que vão ser formados do Não Temas Maria nas paróquias, lá na minha paróquia tendo esse grupo, eu vou poder encaminhar essa mulher para esse grupo. Esse grupo vai acolher, vai rezar, vai auxiliar esta mulher e vai encaminhá-la para estes equipamentos públicos da Secretaria da Mulher, né? Por exemplo, existem os centros especializados de atendimento às mulheres para informações diversas, né? Porque cada situação vai demandar uma resposta do governo, né? Seja às vezes uma mulher que chegar numa situação às vezes de iminente tragédia, né? E ela precisa se abrigar em algum lugar. Então, existe a Casa da Mulher Brasileira que vai acolher essa mulher. Tem um prazo que ela vai estar ali, podendo estar com os filhos ali abrigados, até que saia uma medida judicial, até que ela possa estar de fato protegida pelo Estado. Então, o grupo da paróquia vai estar para dar a devida informação, dar a devida acolhida, porque nessas situações de violência doméstica, infelizmente, o que acontece? A mulher ela acaba sendo minada da sua rede de apoio. Ela não pode ir até os familiares, ela não pode ter amizades, ela não pode sair, ela tem que ficar em casa. Então, às vezes, o único lugar que ela consegue ir é a igreja. Então, vai ser o lugar do refúgio, esse grupo. Vai ser o lugar do refúgio e da opção de conseguir sair daquela situação, porque muitas vezes a mulher que está em situação de violência, ela se sente completamente desamparada e sem opções, né? Porque, por exemplo, nessa situação, às vezes ela até pode pensar assim, eu vou à delegacia, mas aí meu esposo vai ser preso. E o medo da retaliação também. Exatamente, minha família vai se destruir, os meus filhos, como que eles vão ver essa situação, né? Sim. Como que eu vou me sustentar? Então, assim, são tantas incógnitas que às vezes é melhor se submeter à situação de violência do que tentar achar uma solução. Então, o projeto é uma luz de esperança para que estas mulheres que às vezes se sentem completamente desamparadas saibam que há um auxílio da igreja, há um auxílio espiritual que ela vai ter também, e principalmente há soluções diversas, sem precisar destruir a família toda por causa de uma situação trágica dessa. Por exemplo, existe um programa na Polícia Militar do Distrito Federal que se chama PROVID, que é Programa de Combate à Violência Doméstica. É um grupo de policiais, a maior parte desse grupo são mulheres, e elas vão resolver as ocorrências relacionadas à violência doméstica. E qual é a primeira solução que eles vão achar? Não é a prisão imediata do agressor. Eles vão acompanhar aquela situação, eles vão acolher aquela vítima, porque eles têm a formação exatamente para isso. Eles vão dizer ao agressor que aquela situação é errada e tudo mais, e eles vão acompanhar a situação e vão dar um telefone ali para aquela vítima ter o acesso direto com eles. E de tempos em tempos eles vão fazer uma visita àquela casa. Então, só o fato de estar próximo já vai inibir outras agressões futuras. Então, existem equipamentos públicos que são excelentes, que não vão ser uma ação, às vezes, muito abrupta, e que vão resolver aquela situação. Sim. E, às vezes, falta a informação. Então, esse grupo também vai ajudar nesse sentido. É porque é aquilo, como o Dom Paulo falava no dia do lançamento, eu achei muito bonita a fala dele, porque ele dizia assim, uma pessoa quando sofre, a primeira coisa que ela quer é ser escutada. Ela quer ser acolhida, ela quer ali um gesto de amor onde ela se sinta segura. E a partir daquele momento, ela vai abrir então o coração e vai falar sobre o que ela tem vivido até então
e vai buscar ali, dentro ali daquela comunidade, um apoio e um direcionamento. Porque muitas vezes, e aí a Fernanda vai falar melhor sobre isso, porque é psicóloga, eu tenho assim um certo receio quando falo sobre isso, porque não é generalizar, mas assim, muitas mulheres, até uma amiga que sofreu violência doméstica, Fernanda, ela se culpava por ter sofrido a violência, sabe? Ah, se eu fizesse uma comida melhor, se eu limpasse a minha casa melhor, de repente meu marido seria uma pessoa melhor. E às vezes a própria mulher, ela tá se culpando tanto, que quando ela chega ali para ser acolhida, ela precisa também olhar com esse olhar de carinho para ela mesma, né? Isso é muito natural com as pessoas que sofrem violência. A primeira atitude dela é se culpar, ela não enxerga que ela está num ciclo que ela não está conseguindo sair, né? Então, seja a mulher que sofre violência física, seja a mulher que sofre violência psicológica também, violência sexual, e digo até crianças também que sofrem qualquer tipo de violência, a primeira reação é se sentir culpado. Assim, o que eu fiz? E eles não conseguem romper o ciclo até eles serem acolhidos e entenderem, né, que eles foram agredidos, né, que eles estão sofrendo violência, que elas estão sofrendo violência, né, e precisam de ajuda, É uma situação realmente muito delicada, assim. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque quando a violência doméstica ela acontece, ela não vai se reverberar apenas na mulher e no homem ali, o agressor, mas vai trazer também toda uma situação psicológica para os filhos que estão vivenciando aquela situação de violência. Então, a importância também desse papel na sociedade, de olhar para essa criança que está sofrendo com essa violência. Isso, e essa criança, ela também precisa de acompanhamento ao longo da vida dela, para não perpetuar esse ciclo. Porque mais na frente, se ela não foi acompanhar, não teve uma equipe de acolhimento, a própria Secretaria da Mulher, na Casa da Mulher, nos locais de acolhimento, ela prevê o atendimento não só da mulher, mas como das crianças também, através de uma equipe multidisciplinar. Então, todo esse trabalho, né, todo esse acompanhamento psicológico vai servir para que no futuro essa criança ela não viva e não tenha as mesmas atitudes que ela viveu na família dela. Né? Então, isso é muito importante mesmo. Não, e trabalhar também o psicológico dessas crianças para mostrar que, assim, existem outras saídas, além da violência, né? E o amor deve reinar sempre. E nesse sentido, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel da igreja nesse direcionamento espiritual, tanto da mulher quanto dessas crianças que estão sendo acolhidas. Então, os padres, né, da nossa arquidiocese, eles já são formados para isso, né? Para acolher, para instruir, para formar eles espiritualmente, né? Então, o projeto, ele nem pretende, né, ensinar algo para os padres, né? Sim, com certeza. Talvez o que nós vamos trazer para eles vai ser essa informação dos equipamentos públicos que vão auxiliar o padre, às vezes, no direcionamento dessas mulheres nessas situações, né? Mas, do ponto de vista, assim, espiritual, a igreja, ela sempre vai ter uma resposta, porque ao longo dos anos a igreja trabalhou de diversas maneiras em diversas situações diferentes, né? Situações de guerra, de pestes, de perseguições, né? Então a igreja tem uma vasta experiência em diversos assuntos para poder lidar com cada situação diferente. Então, por exemplo, uma das padroeiras do nosso programa é Santa Rita de Cássia, né? Então, na época dela, né, ali já na Idade Média, ela tinha, né, um problema, uma situação de violência doméstica, né? O marido dela era muito agressivo, inclusive não só em casa, em outras situações fora, e por causa disso ele foi assassinado. Então, uma santa da igreja viveu na sua própria pele o que as mulheres hoje também enfrentam. E como que ela lidou com isso? Com oração, intimidade com Deus, e na igreja, né? E por causa desta mesma intimidade com Deus, ela também rezou a Deus para que os filhos não se vingassem do pai. Porque da mesma forma que a Fernanda dizia sobre essa perpetuação na vida das crianças por não ter acompanhamento, os filhos deles que estavam na igreja, estavam fazendo um trabalho de caridade, inclusive, porque estava acontecendo uma peste
naquela ocasião, e eles estavam cuidando dos doentes. Então eram pessoas de bem, que conheciam a Deus e faziam a vontade de Deus, mas por causa da situação que aconteceu com o pai deles, eles sentiram o desejo de se vingar, né, daqueles algozes do seu pai. E ela chegou ao ponto de rezar, pedindo a Deus que, se fosse para eles se perderem, que o Senhor levasse eles antes, né? E de fato aconteceu. Eles acabaram nesses cuidados com os doentes, eles acabaram pegando aquela peste e morreram os 2 filhos, né? Então, assim, parece uma situação muito trágica, né? Mas do ponto de vista da fé, uma graça grandiosíssima Deus deu para esta mulher, que conseguiu passar por essa situação sem se perder. Porque quantas mulheres perdem a fé numa situação de violência doméstica? Porque se sentem abandonadas por Deus. E isso de fato não acontece, mas por causa da tragédia acabam ficando frágeis na fé. Então ela permaneceu firme na fé, e mesmo perdendo o esposo e os filhos, continuou se dedicando a Deus 100%. Então, só o fato de apresentar, por exemplo, a vida de Santa Rita, ela já se torna um modelo, um sinal para estas mulheres que vivem essas situações. Ou seja, não só é possível vencer essa situação, mas também permanecer na santidade de Deus. Então, assim, a ação de ensino e de espiritualidade da igreja, ela vai ser de diversas maneiras, né? Eu estou trazendo uma, né? Mas o próprio ensinamento da moral da igreja, né? Os próprios ensinamentos do Papa São João Paulo II, no documento que é o fundamento do nosso projeto, né? Que é Mulheres in Dignitatem, que é sobre a dignidade e a vocação da mulher. O Papa lá ensina, e os padres vão ter essa oportunidade de ensinar também sobre o valor da dignidade da mulher. Porque com a violência, a mulher também acaba, até a Fernanda pode dizer um pouco mais sobre a questão psicológica, mas a mulher acaba se diminuindo também, achando que ela não precisa de muito mais do que aquilo. Às vezes ela acha que ela merece aquela situação ruim. Então, a fala da igreja vai ser de elevar esta mesma dignidade, de a pessoa perceber que, a partir do amor de Deus, a partir de ser imagem e semelhança de Deus, ela merece muito mais do que isso, e não como se ela precisasse viver aquela situação. Então, o ensinamento da igreja, o acompanhamento da igreja vai ser nesse sentido de elevar esta mesma dignidade que já foi elevada por Cristo na cruz. Sim. Nessas questões de violência, Fernanda, a mulher acaba que a autoestima dela fica muito fragmentada. E aí ali, ela, como o padre estava dizendo, ela realmente acha que aquilo ali é o que há para a vida dela e que ela não tem uma saída. A autoestima dela realmente fica lá embaixo, né? E ela acredita, assim, que ela não é mais bonita, que ela não vai encontrar nunca mais alguém que olhe para ela e se importe com ela. E infinitas coisas, né? E diversos transtornos também que essa mulher ela pode desenvolver em nível psicológico. Por exemplo, ela pode desenvolver um quadro de ansiedade generalizada, né? Transtorno de ansiedade, depressão, né? Propensão suicida, pode também desenvolver síndrome do pânico e também transtorno de estresse pós-traumático, né? Então são várias consequências e que precisam ser tratadas aí ao longo desse processo. É uma situação realmente muito delicada e que só Deus agindo mesmo ali para iluminar, porque só Ele mesmo para trazer esperança, o amor, que no fundo é o que vai solucionar tudo, né, padre? E eu queria que você falasse um pouquinho, padre, pra gente, dessa logo tão linda que foi criada para esse projeto. Eu achei tão bonita a explicação do senhor durante o lançamento. Eu queria que o senhor reproduzisse, então, aqui pra gente no perfil. Então, a logo, ela tem o objetivo de transmitir aquilo que vai ser a ação concreta do projeto, né? Deu muito trabalho para a gente conseguir chegar ao ponto final dessa logo. Eu imagino. Mas, em primeiro lugar, a expressão Não Temas Maria, que é do Evangelho de São Lucas, e que o próprio Dom Paulo já tinha trago esta expressão como
o nome, né, do projeto, porque é a fala do anjo para Nossa Senhora, para que ela não tema diante da missão que ela recebe de Deus, a maior missão de todas. Isso dignifica, né, esta mulher tão importante. Então, esta expressão no nosso projeto ela se torna mais ampla, porque além de ser a voz de Deus para esta mulher, clamando a ela não ter medo, mas ter paz, né? Se sentir refugiada ali no coração de Deus, é também a voz da igreja, que reproduz a voz de Deus para todas as muitas Marias, né, da nossa realidade, das muitas mulheres que se sentem desamparadas, que se sentem com medo, para não ter medo, porque o Senhor está aqui para cuidar, né? Então a igreja, ela traz a presença de Deus para estas mulheres, para que elas se sintam cuidadas, acolhidas, protegidas e não ter mais medo, né? E aí a logo continua com a figura da Catedral de Brasília como o símbolo da arquidiocese, mas também a igreja. A igreja que, como Maria, e o M, né, forma também a catedral, como Maria, ela cuida como mãe de todas estas mulheres, né? Nós temos a rosa ali como ponto principal da nossa logo, porque cada mulher, né? A rosa é sempre o símbolo da mulher e é também o símbolo da dignidade da mulher. Essa dignidade perfeita que Deus deu no ato da criação e que elevou no mistério da cruz. Por isso a cruz ali está como a base e toda a raiz desta flor está entrelaçada na cruz, porque a dignidade da mulher foi elevada na cruz por causa da ressurreição de Cristo, né? Da entrega de amor. Então a dignidade da mulher está enraizada no mistério de amor de Deus derramado na cruz. E a rosa tem um rosto, e o rosto é de cada mulher, mas em especial da mulher mais perfeita de todas, Nossa Senhora. Ela que foi a mulher mais digna, né? Tornada mais perfeita por Deus. E a rosa também vai remeter a Santa Rita, porque Santa Rita, além de toda a história que eu já disse aqui, ela realizou um milagre a partir de um pedido a Deus, ela queria um sinal de Deus a partir daquela graça que ela pediu, que era uma rosa lá na cidade dela, que um parente ia trazer, só que estava no inverno, não ia dar rosas, né? Mas como era um pedido a Deus, Deus fez aquele milagre acontecer como um sinal de que ele escuta as preces daquele que pede com fé. Então aquela rosa foi encontrada no inverno, no meio da neve, e foi levada para ela. Então, inclusive na devoção de Santa Rita, né, nas missas de Santa Rita, sempre tem a rosa que é abençoada e entregue para as pessoas, e muitos milagres acontecem por causa da rosa de Santa Rita. Então aqui é o grande sinal da rosa que é entregue às mulheres que clamam pelo milagre da salvação de uma situação de violência doméstica, né? E por isso é o grande sinal da esperança de Deus para as mulheres de Brasília. Ai, é muito lindo. É lindo demais, assim. Eu fiquei super inspirada quando o senhor contou a primeira vez. E eu achei tão bonito, assim, o cuidado mesmo de Deus com a gente, sabe? Imagina só, fazer brotar uma flor, uma coisa linda dessa, no meio da neve, né? Só pra mostrar, olha, eu ouço suas orações, eu tô aqui com você. E a igreja também se fazer presente para essas tantas Marias que estão por aí sofrendo. E sofrem, às vezes, em silêncio porque acreditam que estão sozinhas, mas, na verdade, tem todo um aparato, tem toda uma igreja por trás, né? Querendo trazer esse acolhimento, esse amor para elas. E aí, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as pessoas fazem, então, para participar desse projeto. Se tiverem alguma questão de violência que queiram mandar para vocês, tem como mandar por e-mail, tem o Instagram, como que funciona? Então, no momento, nós estamos acolhendo quem quiser encaminhar um e-mail para a gente, através do e-mail naotemasmaria@arquidiocesedebrasilia.org.br. Mas, assim, a gente não está acolhendo pessoas para trabalhar, porque o nosso trabalho vai ser começar a fazer formação
né, seja para o clero, seja nas paróquias, e a gente vai precisar dessas pessoas para estarem atuando nas paróquias, né? Então, para que elas participem das formações. Então, é um projeto longo, né, que vai o ano que vem, 2026 também, mas o ano que vem a gente pretende fazer formações por vicariato, né, onde nós vamos convocar todas as lideranças daqueles vicariatos, daquelas paróquias, e depois a gente pretende que os padres, né, eles formem equipes dentro das suas paróquias que possam ser a referência do padre para o acolhimento dessas mulheres. Mas nós não podemos, né, encaminhar as pessoas sem que essas pessoas se formem primeiro, né? Então tem todo esse trabalho a ser realizado para depois a gente começar a atuar de verdade. Ou seja, nós lançamos apenas a sementinha, né? Sim. E o trabalho vai começar agora e tem muito trabalho pela frente. O que eu aconselho, né, quem está escutando e queira ajudar de alguma forma, né, procure o seu pároco e fala assim, eu quero ajudar no Não Temas Maria aqui na paróquia, né? Porque a ideia do nosso arcebispo é que o projeto esteja em todas as paróquias. Então, se você quer ajudar de alguma forma, se você quer acolher as mulheres, quer ajudar de alguma maneira esse projeto, né, procure o seu pároco, porque ele já sabe da existência do projeto. Nós vamos começar a fazer as formações de como realizar a criação desses grupos, para os padres já irem se organizando, e nós vamos começar a formar as pessoas para que esta acolhida possa ser cada vez mais amorosa, cada vez mais cuidadosa, né? Então, quem se sentir chamado, né, a auxiliar nesse projeto, se tiver alguma dúvida, é só nos procurar, lógico, né? Mas podem procurar o seu pároco, né, e falar, olha, eu estou à disposição, né, para ajudar no projeto Não Temas Maria aqui na paróquia, né? E aí, com certeza, tanto por parte de cima, né, dos padres, quanto por parte de baixo também de cada leigo que quer contribuir, vai acontecer esse projeto de cada vez mais amplamente, né, em toda a arquidiocese, e a gente vai conseguir ajudar muitas mulheres em situação aí de violência, de isolamento, né, de solidão. Nossa, maravilhoso, padre. Para a gente finalizar então o programa, padre, eu pediria que o senhor nos concedesse a bênção. Então vamos pedir a Deus essa graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, sobre vós, sobre cada um dos que estão escutando, participando deste perfil católico. Também cada um daquelas que sofrem violência doméstica, daquelas crianças que estão num ambiente de violência, que o Senhor possa derramar a proteção, a força, a esperança, e possa fazer com que cada um receba o vigor do Espírito e possa ter a intercessão de Nossa Senhora como a proteção, o auxílio, o modelo para poder sair destas situações e permanecer na graça do Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. E antes de terminar, eu queria deixar aqui o nosso Instagram, né, para quem quiser seguir. Então, você que queira nos seguir, só seguir @nãotemas_Maria. Maravilha. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Então, vocês são convidados também a serem agentes de transformação na sociedade, todos juntos aí, para que tenha fim realmente a violência contra a mulher. Um grande abraço, a gente se vê no próximo programa. Paz e bem.